Dona Rosana, um amor que começou em 1977. Pode fazer conta aí, vocês vão se perder. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Isso. Lâmpada para os meus pés e luz para o caminho. Quem já tinha lido esse texto da Bíblia aí? 1, 2, oba, beleza. Aí, então eu vou fazer uma pergunta, fica com a mão levantada aí, vocês aí. Vou fazer uma pergunta, para baixar a mão rapidinho. Vou fazer uma pergunta para vocês aí. Se está falando que ela é luz para o caminho, está escrito? É luz para o caminho, está escrito? Está escrito. Se ele está falando que é luz para o caminho, por que está falando que é lâmpada para os pés? Se é luz para o caminho, vamos já está fazendo assim, ó, para mim não. Ó, alguém que não sei quem é, alguém que não sei quem é. Se está falando lá, ele é luz para o caminho. Se o teu está vendo, olha, vai para a luz. Se tem luz na grama, se tem luz no caminho, por que é a lâmpada? Medita na palavra, entende? Foi aí que Deus foi me trazendo alguns pensamentos. Por quê? Jesus, ele é o caminho, ele é a luz do mundo, lâmpada, luz. Aí eu percebi o seguinte, vamos imaginar aqui agora, vamos imaginar que eu estou em São Paulo e preciso ir para o Rio de Janeiro. Existe um caminho, não existe? Quem sabe o nome do caminho? Não é Jesus, é Via Dutra. Certo? Jesus vai mais para cima, tá? Aqui eu estou no caminho, certo? Vamos supor que eu estou lá em Aparecida do Norte, ok? Basicamente vou estar na metade do caminho. E eu tenho aqui São Paulo, aqui Rio de Janeiro. E eu tenho que ir para São Paulo, ok? Eu todo empolgadão, eu pego a Dutra e não me dou conta que eu pego sentido contramão. Eu estou no caminho certo ou não estou? Não, eu não estou na Via Dutra. Eu estou no caminho certo, mas eu estou no sentido errado. Então a lâmpada para os pés é que ele me revela se eu estou no sentido certo. Porque eu posso estar no caminho certo, mas no sentido errado. Então, se eu estiver no caminho certo, mas no sentido errado, quanto mais eu faço, quanto mais eu me esforço, quanto mais eu tento agradar, mais eu me afasto do propósito. Então, por isso que nós estamos fazendo o quê? Não basta estar no caminho certo. Por intermédio das 5 graças que Deus tem dado na sua igreja, nós temos a missão de servir vocês, mostrando o quê? O sentido certo. Okay? E o sentido certo na palavra de Deus, às vezes tem muita coisa que a gente não percebe, são detalhes que estão ali. Esses detalhes que a gente vai compartilhando, ok? Eu ainda não comecei a mensagem, eu estou fundamentando a mensagem. Porque antes de entrar na mensagem, eu vou fundamentando ela. Porque quando eu cheguei nela, já existe uma mentalidade formada e direcionada e pronta para receber. Ok? Vamos lá? Lá no Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final dele não é. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final dele não é bom. Eu gosto de ler muito isso em junção com o Salmo 119. Por quê? Muitas coisas eu mesmo fiz, muitas vezes. Eu já tinha alguns seminários, algumas coisas que a gente já tinha participado, até ser aberto os olhos
para a questão apostólica e profética e ter percebido que realmente eu precisava rever alguns conceitos e buscar algum aprendizado, porque a nossa caminhada com Deus é de glória em glória, de fé em fé. Agora, eu colocado isso aqui, nós vamos entrar na... Quem já leu sobre o povo escravo no Egito? Quem já leu o tempo de escravidão dele lá? Quantos anos os escravos ficaram escravos no Egito? 400 anos. Tá? 400 anos são muitas gerações, porque o povo escravo eles não viviam muito. Eles morriam cedo, 40, 50, 60 anos. Então, muitas gerações foram passando. Ok? E aí o que acontece? Mas chega o tempo de Deus de libertá-los. A Páscoa, em hebraico Pesach, significa passagem. Passar por cima. Desconsiderar. Então quando fala Pesach, não fala Páscoa, é chegado o tempo. Quando fala de passagem, é de ser transportado do império das trevas para o reino do Filho da Luz. Ok? Então é um tempo. Agora, para que isso aconteça, Deus vai fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai manifestando o seu poder por intermédio das 10 pragas, e ao mesmo tempo ele vai preparando o seu povo para zarpar, para usufruir da sua graça, para o pecado, o juízo, para o seu povo, a graça redentora. Porque isso começa a acontecer também num paralelo. Eu não gosto de ensinar nada que não me faça sentido. Eu não gosto de filosofança, que a gente fala, né? Eu gosto de coisas que eu pego e como com arroz, com feijão e farinha e satisfaça, me faz mais maduro. E não mais velho, mais maduro. Ok? Então vamos lá. Quer ler para mim aí, por favor, o livro de Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Vão buscando aí. Enquanto vocês vão buscando aí, vamos dar uma contextualizada aqui. O povo escravo, eu separei aqui 7 coisas que um escravo não tem. A primeira coisa que o escravo não tem é um lar. Escravo não tem lar. Tem alojamento. Dorme todo embolado. Ele não tem casa. Ele não tem lar. A segunda coisa é que ele não tem família. O que acontece? Quando o povo foi tomado como escravo, esse aqui, eu vou uma distribuição do povo hebreu para servir o povo egípcio. Eu quero essa aqui, eu quero essa aqui. Não interessava se era membro da família. As famílias foram desmembradas, e uma foi servida de um lado, outra foi servida do outro. Então não havia um senso de família. Segunda coisa. Terceira coisa, escravo não tinha esperança, não tinha futuro. O escravo não trabalhava por um futuro, ele trabalhava para não morrer. Próxima coisa, escravo não tinha. Para onde eu vou? Continuo? Pode ir? Escravos não tinham relacionamentos. Ele tinha que abaixar a cabeça e trabalhar. Então ele era um solitário, sem lar, sem identidade. E ele podia professar a sua religião. Ele não podia confessar o seu Deus, porque ele estava em terra alheia, em terra em que o culto era a outros deuses. Então ele não poderia exercer a sua prática de fé. Escolhas em geral. Escravo é escravo. Escravo não tem escolha. Vamos ler o texto todo, depois eu vou voltando versículo por versículo e
tenho o bônus de fazer pergunta. Vocês podem fazer pergunta. E se eu perceber que tem pouca pergunta, aí eu começo a perguntar para vocês. Então vocês fazem uma reuniãozinha aí, planejem bastante perguntas, tá? Porque essa é a minha área. A minha área é fazer o quê? É buscar esse relacionamento por intermédio dos porquês. Jesus ensinava por que isso? O que ele falava? O que falaram? Falaram isso, eu porém vos digo. Então, o processo da pergunta ele é extremamente pedagógico, tanto para quem ensina como para aquele que recebe. Êxodo 12, do 1 a 11, por favor. Peraí, irmão. Não, peraí. Já foi a bateria? Alô. Não. Alô. Você que pega dali? Tem on que tem on. Alô. Eu não sei se está pegando essa aqui, não dá para entender. Teu nome sim. Teu nome sim. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Versículo 1. Está aí já? Faz o teste. Dizei a toda a congregação. Aumenta o volume lá. Dizei a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes e na viga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e vísceras. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimarás ao fogo. Assim o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E comeis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém. Então vamos lá. No versículo 2, lê novamente o versículo 2, que você lê com o 11 já esqueceu o 2. Então vamos lá no 2. Versículo 2. Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Isso. Com Deus, a primeira coisa que Ele começa a nos restaurar. Deus não está interessado no seu passado. Deus está envolvido com o seu futuro.
Para Deus não interessa como as coisas começam, para Deus interessa como elas terminam. Tem muita gente que começou bem e terminou mal. Judas começou como apóstolo, terminou enforcado. O bandido lá na cruz deu uma vida de bandidagem, mas quando ele se alinha com Jesus, ele entende o plano. E é interessante o que Jesus fala para ele: vai para um seminário, desce da cruz e vai para a água. O que Jesus falou para ele, gente? Ainda hoje estará comigo no paraíso. O que ele fez? O que ele deixou de fazer? Em termos materiais, nada. Ele só entendeu quem era Cristo Jesus. Ele entendeu o Cristo que estava dentro de Jesus. Porque o Jesus nasceu de Maria. Cristo não teve nem fim, nem começo de dias. Ele entendeu o que Jesus portava. Os religiosos nunca entenderam. Pensavam ele apenas como filho de Maria. Agora, pelo Espírito era revelado isso. Então, a primeira coisa que nós percebemos, que ele fala para você: hoje é o primeiro dia da sua vida. Começa de agora. Começa de agora. Eu estou explicando para vocês o que é Páscoa. Páscoa não é ovo, nem toelho. Okay? O que é Páscoa? O que tem, qual é o fundamento da Páscoa? Ok? É isso que é, porque é isso que a Páscoa é hoje. A Páscoa não foi, a Páscoa é um presente contínuo. Eu tenho que andar em Páscoa todo o tempo. E para todo o tempo eu tenho que entender a primeira parte, deixando as coisas que para trás ficam. Prossigo para o árvore. O árvore, o prêmio da soberana vocação. E qual é o alvo? Deus nos fez em 3 dimensões: natureza, identidade e propósito. Toda a função da eclesia, toda a função ministerial é para trabalhar na vida de vocês 3 fundamentos: da onde vocês vieram. Para o céu a gente não vai, para o céu a gente volta, porque do céu nós viemos. Oh, já viu glória a Deus aqui? Pensei que tomasse pedrada, mano. Tem uns lugares que eu tomo pedra quando eu falo isso, né? Oh, fez um bom trabalho, hein, tio? Fez um bom trabalho. Então, pô, eu vou ficar até mais tranquilão agora. Eu vou até repetir isso, sem eco, né? Pro céu, nós volta. Porque do céu nós viemos. Aê, glória a Deus por isso. Então, como é que funciona isso na minha mente? Natureza. Quando fala a palavra natureza, assim, você é natural de onde? Eu sou natural de São Paulo. Eu estou em Caraguatatuba, mas não nasci em Caraguatatuba. Eu estou na terra, mas da terra eu não sou. Então a minha natureza agora vai revelar pelos 5 ministérios, pelo cuidado da igreja, vai revelar a tua identidade, qual a tua missão, qual o teu desígnio, que vem carregado na tua identidade, natureza, identidade e propósito. Estão entendendo como foi falado da visão de Ezequiel? Você lembra que foi falado, que o pastor falou sobre do trono? Vocês perceberam alguma coisa interessante? Você está no trono, a água é rasa. O trono era a presença de Deus? Sim ou não? O trono é a presença de Deus. Vocês perceberam que quanto mais ele se afasta do trono, maior é o fluxo? E a gente está querendo ir para o trono. Agora, quanto mais a gente se afasta do trono, maior é o fluxo de água. Por quê? Porque quanto mais longe eu estou do plano, da minha natureza, mais perto eu estou da minha missão. Quer ter um fluir sobrenatural do Espírito? Não fica preocupado em estar na presença. Fica preocupado em estar no lugar do propósito.
Para isso eu fui chamado. Eu não fui chamado para estar diante do trono, eu fui chamado para estar diante do propósito. E portador do trono, porque o trono não está mais lá, o trono está dentro de mim. Aonde eu estiver, eu sou o portador do trono. Ok? Bora lá. No versículo 3, por favor, novamente. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Olha que interessante. Ele não deu uma ordem para começar um culto. Ele deu uma ordem para fazer uma mesa. Porque a prioridade não é culto, a prioridade é família. Deus está levantando homens e mulheres que estão deixando de ter uma religião e se transformando a sua igreja numa casa paterna. É chegado esse tempo. Yes. Então o que ele está fazendo? Ele não organizou um culto. Ele falou, chama a família. E ele foi mais além um pouquinho. Ele fala assim, ó, se o tanto que você tem é muito, dá uma olhada no vizinho, vê se ele não pode estar junto com você, para que venha compartilhar do cordeiro. Vocês perceberam que está escrito assim, ó, pode ser uma ovelha, pode ser um cordeiro. Ele não deu opção, pode ser uma ovelha, pode ser um cordeiro. O que não pode deixar de ter é a mesa. Está entendendo? Está entendendo? Pode ser que tenha culto, pode ser que tenha som, pode ser que não tenha som. O que não pode deixar de ter é a amizade. O que não pode deixar de ter é a mesa. O que não pode ter é a comunhão dos santos. A prioridade não é o serviço religioso. A prioridade é o amor entre os irmãos. Quão bom e agradável é que vivamos como irmãos. Porque quando a gente vive como irmão, lá diz o que é o Salmo 133, é comparado a, ele fala, é como o óleo que vem da careca, vem da cabeça, vem para a barba, bate no ombro e bate na sola. Ele fala, olha, vocês andarem em comunhão é tão forte como uma unção poderosa que vem de cima para baixo. É comparado a, muitas vezes a gente vai na igreja, hoje não teve uma unção. Teve comunhão, então é igual a unção. Porque não é a unção que vai sustentar um outro na hora difícil, mas é a comunhão dos santos. Versículo 4, amor, que a gente não leu. Versículo 4, pode ser. Se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. Amém. Agora é o 5? Pode o 6, por favor. 6. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Você lembra que eu falei para vocês de uma mentalidade meditativa e saindo da mentalidade conclusiva? É interessante que ele fala assim, dia 10 você vai e pega o cordeiro, mas só sacrifica ele no 14º dia. Por que isso? Vale 1,5 ponto na nota. Por quê? Porque olha só que interessante isso, gente. Você tinha que comprar o cordeiro e passar com ele um tempo. E você tinha que examinar se ele era perfeito ou não. Se lembra que os sacerdotes estavam constantemente vendo se o nosso cordeiro ele era perfeito? Estavam constantemente consultando ele. Verdadeiramente é um varão israelita. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Durante esse período, foi um período em que ele foi provado e aprovado e reconhecido. E o povo andou com ele. Na tradição original, ele pegava o cordeiro. Eu adoro o cachorro, eu e minha esposa somos apaixonados por cachorro.
Eu, por mim, já imaginava uma área dessa aqui, ó, morando aqui, tinha uns 30 cachorros aqui, né? Adoro cachorro, sabe? Até os feios, até os feios. Feio, o nome de cachorro feio para mim é F-H-E-Y, feio, porque é um feio, né, com classe, né? Então, quando você olhava o cordeiro, o que acontecia? Você tinha que ficar com ele, você tinha que alimentá-lo. E depois do segundo ou terceiro dia de você estar alimentando o cordeiro, você começa a ter afinidade com ele. Estão entendendo? Você vai ter afinidade com ele, mas no crepúsculo do quarto dia, ele vai ser sacrificado por você. Aí você via o sacrifício, não sei se vocês já viram como é que é um sacrifício, que pegam ele aqui assim, levanta ele aqui, faz assim, ó, faz assim, o sangue joga, ele fica debatendo, morrendo pelo seu pecado, filho. Por isso o apóstolo João, na hora do xaramanaia, na hora do golpe, todos os apóstolos estavam lá. Mas na hora da cruz, só ficou João e a mãe. Por isso que é o profeta João, por isso que ele faz o quê? Por isso que ele escreve filhinhos. Por isso que tem uma noção de paternidade tremenda. Porque ele é o único que durou ali 4, 5, 6 horas a morte do Cordeiro Perfeito de Deus. Você lembra que foi o mesmo que encostou os ouvidos no peito do Cordeiro? Tinha afinidade com o Cordeiro. Se você está com dificuldade de largar o pecado, não luta contra o pecado, encosta o ouvido no coração do Cordeiro. Não tenta obedecer. Se deixe amar, ser amado. Porque a luz, a glória de Deus, a santidade dele vem e invade a gente. Que tudo que é de Deus vem de dentro para fora. A religião tenta, às vezes eu particularmente, ex-usuário de droga, eu quis muito deixar, pela minha própria força, só fracassava. Até que um dia ele falou, não, é eu em vós, é Cristo em vós, a esperança da glória. Não é eu fazer para Cristo, mas é Cristo em mim, fazendo. A glória de Deus não é quando você tenta. A glória de Deus é quando você se rende. Quando você se rende, aí ele reina. Ele só reina sobre pessoas que se rendem. Sete. Isso. Tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes e na viga da porta, isso, mas nas casas em que o comerem. Isso. Continua? Uma base da porta, outra. A verga era essa madeira de cima. Toda casa, toda porta, ela tinha essas 3 bases, que nós chamamos de o tríplice testemunho. A glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E era a marca do sangue. Porque somos salvos nós somos salvos pela... Ninguém é salvo pela fé, né? Somos salvos pela graça, mediante a fé. Somente pelo sangue do Cordeiro. Toda a nossa sustentação de fé tem que ser pela graça. Pela graça somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Efésios 2:8. Então, aí começa a base. E é interessante, tem um filme muito antigo, muito antigo, e nessa cena eu acho impressionante, porque nessa cena em que a morte está passando, você lembra que o espírito da morte está passando? Aonde tinha o sangue, a morte lá, pesar é passar por cima, por isso chama pesar, passagem, saltar, a morte saltava. Agora interessante, nesse filme, tem uma cena ali, passa uma fração de segundo, mas eu achei muito interessante. Para cá? Onde eu vou? Tá bom aqui? Dentro da casa, a câmera está assim, ela ia fechar a imagem assim, mas tem uma coisa, um detalhezinho interessante.
Tinha uma mesa, a câmera está ali, tinha uma mesa, tinha os hebreus e tinha alguns personagens no filme com roupas de egípcios. Aí eu pensei, o que um egípcio está fazendo dentro da sala, dentro da casa de um hebreu na época da Páscoa? Quem sabe dizer por quê? Porque que tinha um egípcio dentro da casa de um judeu na hora da Páscoa? Hã? Convidado. É isso mesmo. Porque assim, nossa salvação seria pela graça. Porque a graça, ela atinge tanto o judeu como o grego. A graça, ela atinge tanto o egípcio. Porque é o seguinte, na caminhada do Êxodo, teve egípcio que falou, o quê, meu? Já era, vou embora. Entendeu? E teve judeu que falou, não, eu vou esperar o Messias. Teve cara que era de dentro e ficou escravo. E tem um que pela lei não tinha que estar lá dentro, mas ele creu no sangue e falou, vazei, já foi, já era. Porque não se trata mais de ser judeu ou egípcio, mas se trata de ser lavado no sangue do Cordeiro. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso. Há uma nova identidade. Há um novo caminhar, há um novo tempo. Aí ele fala umas coisas mais interessantes ainda. Vamos seguindo. No versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Isso. Noite, toda vez que se pegar noite na Bíblia, noite significa separação entre um dia e o outro. Noite significa fronteira. Noite significa um período em que você não tem uma revelação específica. Por quê? Entre o último livro do Velho Testamento, o livro de Malaquias, e o primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, há uma noite de 450 anos, chamado a Idade do Obscurantismo. Porque sempre que Deus vai se movimentar de uma para uma outra frequência, há um período que fica estacionado. Você lembra que Jesus fala assim, ó, eu vou para o Pai, mas permanecer em Jerusalém, até que do céu sejais revestidos do poder. Aí estavam todos reunidos na mesma casa. Quem se lembra quantos irmãos estavam reunidos lá? Alguém lembra? 120. Agora o interessante é que no começo do ministério de Jesus tinha 500. Agora eu pergunto, e o resto do povo? Aí você vai lá no livro de João. Tá nada, isso agora eu já estou voando aqui por conta própria. No livro de João, capítulo 6, versículo 66. Quando Jesus viu que tinha uma multidão, ele olhou e falou, vocês estão atrás de mim, não é por salvação, vocês estão atrás de mim por causa de pão e peixe. Vocês não são missionários, vocês são mercenários. Vocês não estão querendo o que eu sou, vocês estão querendo o que eu posso dar. Aí o que Jesus fez? Jesus mudou o discurso, começou a sentar o rei do povo. O que está escrito lá? O que eles falaram? Pô, esse culto é da hora. Ele falou, não, dura esse discurso. Quem poderá suportar? Então, quando Jesus viu aquela igreja muito grande, ele falou, aí tem. Pastorzão, não fica preocupado em ter uma igreja grande. Ocupe-se de ter uma grande igreja. Eu não me impressiono com igrejas grandes. Me chama a atenção, são grandes igrejas. E grandes igrejas sempre foi em lugares simples, escolhidos e escondidos. É o que vocês são, escolhidos e escondidos, para ser preparados, amadurecidos, para ser manifestados no tempo devido. E Deus se agradou deles. Amém? O Cordeiro, primeiro, ele é dado a nós. No 10º dia, vou voltar um pouquinho, que eu esqueci uma coisa. No 10º dia você compra, no 14º você oferta. Quando se ouve a mensagem do novo nascimento, você recebe o Cordeiro. Mas quando você entra no Evangelho do Reino, você se dá junto com ele e oferta.
Jesus morreu na cruz. É verdade ou mentira? Mas tem uma outra verdade. Jesus morreu na cruz e venceu. E ele fala: agora eu chamo você para morrer comigo. Se prega um evangelho, ele morreu por mim. Yes, morreu por você. Ele morreu com você para você morrer com ele. E se morrer com Jesus, com ele você ressuscita. Esse é o evangelho do novo pacto. Eis farei um novo pacto. O que é um novo pacto? O novo pacto é um novo tipo de gente. Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Quando nós passamos por essa experiência nele, do novo pacto com ele, nós passamos a ser também o quê? 100% homem, mas 100% Deus, porque Deus passa a habitar dentro de mim. No livro de Atos, capítulo 9, a conversão de Saulo. Saulo se transforma em Paulo, é transformado em Paulo. No capítulo 9 de Atos, Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas lá, mais para frente, em Colossenses, o Gálatas 2, Jesus fala uma coisa interessante. Paulo fala uma coisa interessante. Ele fala assim: e quando aprove a Deus manifestar o seu Filho em mim, não a mim. Porque uma coisa é você ter um Jesus manifestado a você. A outra coisa é ter o Cristo manifestado em você. Uma coisa é você conhecer Jesus. A outra coisa é Jesus conhecer você. Uma coisa é uma experiência religiosa. Outra coisa é uma experiência de transformação. Transformação não está pautada em mudança de comportamento, mas em transformação de entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então conhecereis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para o vosso viver. E eu só posso fazer as coisas de Deus quando a natureza de Deus está fluindo em mim, através de mim aos outros. Eu estou falando de Páscoa. Até agora não vi ovo de chocolate. Posso um versículo, por favor? Não comereis dele nada cru nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e vísceras. Pão sem fermento significa palavra de Deus sem mistura. Eu tenho percebido em todos esses anos que tem aos pouquinhos, de uma maneira sutil, o inimigo tem colocado alguns fermentos dentro do evangelho. O fermento é para provocar crescimento de uma maneira falsa. E infelizmente muitos líderes têm cedido a essa tentação de ter um crescimento rápido. Eu chamo de igreja isopor. Ela tem volume, mas não tem consistência. Igreja isopor, quando vem o tempo, quando vem o peso, ela afunda. Por isso nós temos visto muitas igrejas grandes começar a cair, porque ela tem volume, mas não tem consistência. E o prudente edificou a sua casa na rocha. Edificar uma igreja na rocha demora. É demorado. Se fazer pegar uma broca e furar uma rocha, mas quando você estabelece ali, pode vir tempestade, pode vir epidemia, pode vir o que for, a igreja fica estabelecida. Então a gente não tem que ter pressa de edificação. A gente tem que olhar o manual como edificar de uma maneira sábia e prudente, e edificar como um prudente edificador. Ok? Bora lá. Versículo 11, por favor, irmão. 11. Já. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comeis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém. Olha que interessante isso, gente.
Vocês estão percebendo como as instruções que ele está dando? O que ele está fazendo? Por intermédio desses comandos, ele está mostrando para eles o coração do Pai. A primeira coisa que ele fala aí, lê novamente, cingindo, lombos cingidos. Né? O que é um lombo cingido? Quem já estudou isso aí? Está no Google. Eu já comi lombo ungido, né? Lombo de porco, um óleozinho, um azeitezinho, né? O que é um lombo? Olha só que interessante isso, gente. Um lombo cingido. Antigamente, eles usavam aquelas vestes longas, ok? E era natural andar com aquelas vestes longas, que vai até a canela. Agora ele falou o seguinte, falou, olha, você vai ter que andar diferente. O que é um lombo cingido? Ele pegava essa saia, puxava até acima do joelho e amarrava na cintura. Por que faz isso? Mulher sabe muito mais que nós, graças a Deus, né? Já viu a mulher correndo de lombo? Pessoa japonesa. Agora, quando você levanta a saia e põe aqui em cima, você movimenta melhor. O que ele está falando? Muda a sua maneira de caminhar. Você não vai mais caminhar igual aos outros, limitados. Pega isso que te prende, tira isso aqui para cá. Tem muitas coisas. Você lembra daquela maca, daquele homem paralítico que estava 38 anos lá esperando que um anjo fosse mexer a água? Quantos já viram esse texto lá? Vocês perceberam que esse texto está escrito lá entre colchetes? E dizia que vinha um anjo que balançava a água, tal. Você sabe o que está escrito entre colchetes ali? Porque aquilo não está na Bíblia. Aquilo é uma lenda. Tem muita gente paralisada, esperando lenda. Entendeu? Por isso que Jesus falou para ele, mano, vai, não peques mais. O que o cara pecou, velho? O cara está deitadão lá. Que pecado o homem teve? Tipo assim, vai. E não acredite mais em lendas, que sou eu que te levanto. É chegado um tempo de a gente comer pão sem fermento. Ouça o pastor de vocês, que é um homem esforçado, um homem sedento. Tivemos uma conversa, primeira de muitas conversas que nós vamos ter. E eu percebi nele uma sede e uma fome muito grande. E conversei com homens extremamente letrados, que eram tão arrogantes que não dá vontade nem de ficar um minuto com eles. Deus tá movimentando homens e mulheres. Cinge. A próxima. Cajado nas mãos. Cajado na Bíblia fala de identidade. Cajado te marcava a tua identidade. Cajado nas mãos. Todo mundo pensa que o cajado era para apoiar. O cajado nunca foi para apoiar. O cajado tinha uma serventia dupla. Quando a ovelha estava desviando, aquela pontinha do cajado, você viu que ela é tortinha? É para colocar no pescoço da ovelha e puxar. E do outro lado, ele era pontudo. Porque quando a ovelha desviava muito, ele com aquela pontinha da ovelha, ele quebrava a patinha da ovelha. Está aceitando sugestão aí, pastor, para a ovelha que desvia muito? Sapeca da patinha. Então, ele batia ali por quê? Conforme ele batia ali, numa área específica da patinha da ovelha, a ovelha, só que ele quebrava e já automaticamente enfaixava. E pegava ela e colocava aqui, ó. Pá. Por que ele fazia isso? Porque ela com a patinha, ela sabia que não podia se movimentar. Mas ele não deixava ela sozinha, ele caminhava, trazia ela nas costas. E para essa patinha ficar boa, demorava uns 5, 6 meses. E durante 5, 6 meses, o mesmo que quebrou a pata é o mesmo que teve o amor de carregar nas costas.
né? Que não é, quebrar é fácil, levar nas costas é que é o problema, né? Vai fazer necessidadezinha, número 1, número 2, às vezes não avisa, faz nas costas. Veja que as profetas, né? E o pastor tem que segurar. É sua ovelha, filhinho, né? Você tem que segurar. Agora é interessante que depois dos 5 ou 6 meses, chegava a hora de tirar a faixa. Tirou a faixa. Só que nesses 5 ou 6 meses, a ovelha foi sentindo o cheiro dele, acostumando com o balanço do pastor. Entendeu? Aí pegava a ovelha e deixava. Filho, eu fazia assim, ó. Ele olhava, bota ela aí. Por quê? Aquela momentânea tribulação trouxe ele um peso de glória e aproximação. Tanto para a ovelha como o pastor. Eu sou o pai espiritual de alguns. Tenho um pai espiritual. O meu pai espiritual é 15 anos mais novo que eu. Então, paternidade espiritual não tem nada a ver com idade cronológica, mas tem a ver com impartições. E ele, se bobear, ele vem com a... justamente, quebra para ti, para quê? Para nos aproximar, para que eu possa dar mais fruto. Onde é que eu estava? Vocês perceberam porque eu tenho que ter alguém para ler para mim? Senão eu me perco. Eu tenho que ter alguém para poder fazer. Acabei, já li tudo. Cajado nas mãos. Comer apressadamente. Não tinha lido isso. Quantas pessoas nós já vimos, e eu mesmo já vivi um tempo assim na vida, que chegava às 5h30, 6 horas da tarde, eu não queria ir embora para casa. Eu não tinha vontade de ir embora para casa. Eu ficava enrolando, porque eu não tinha um senso de destino. Isso já vai quase 38 anos atrás. Não tem coisa pior do que você não puder voltar para casa. Não tem um lugar para você voltar. Então, comer apressadamente tem a ver. Eu tenho um destino. Fica de pé um pouquinho, gente. Vou ficar de pé. E é interessante que no versículo 11, do capítulo 12, depois que ele dá todas essas instruções, ele termina o versículo dizendo assim: esta é a Páscoa do Senhor. O que é a Páscoa do Senhor? Puxa saco assim? Compartilha o cordeiro. Anda como tem um propósito. Aceita o cajado do seu pastor. Essa é a Páscoa do Senhor. Não é isso que o mundo está colocando. Não devemos ter uma mente conclusiva, mas temos que ter uma mente meditativa. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, Senhor, pelo dom do Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos comer a Páscoa, porque nós podemos entender o sentido dela. Pai, nós queremos viver todos esses princípios que o Senhor preparou para nós. Que nós possamos realmente sair da casa da servidão e ir para o lugar do propósito. Nós queremos, Senhor, ser como Josué e dizer: eu e a minha casa obedeceremos ao Senhor. Eu e a minha igreja serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa é a minha oração. Essa é a minha oração. E se tiver por acaso alguém aqui, nesse lugar, que se identificou com essa mensagem e falou: olha, eu acho que eu preciso do sangue do Cordeiro. Eu acho que eu preciso ter uma experiência pessoal com o Cordeiro. Agora é o momento. Se você quiser, levanta a mão onde você estiver. Hoje é Páscoa. Páscoa é o dia que o Senhor prepara para passar o sangue. Perdoar. Não se trata de perdoar pecados. Se trata de perdoar o nosso pecado original, nosso pecado de Adão e Eva. Novo nascimento tem a ver não com mudança de comportamento,
Nascimento espiritual não tem a ver com uma mudança de prática religiosa. É um nascimento sobrenatural, não é um milagre que acontece aqui e agora. Ok? Papai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor. Eu selo essa palavra e profetizo sobre ela, que ela se multiplique a 30, 60, a 100 por 1 na vida de cada um dos meus irmãos agora e sempre, no nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Tá bem. Acabou.